Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Laura Luz, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e é um prazer estar aqui em mais uma tarde com vocês no quadro Seus Direitos. Hoje estarei aqui respondendo perguntas às quais você, telespectador, nos encaminhou diretamente pelas nossas redes sociais. E vamos para a primeira pergunta. Doutora, trabalhei com carteira assinada, mas meu patrão não pagou o INSS. Vou perder a aposentadoria? Não vai perder do seu direito não, pode ficar tranquilo. Se você trabalhou com carteira assinada, este período é garantido para a sua aposentadoria, por mais que o patrão não tenha contribuído direitinho. Isso ocorre porque quando o patrão assina a sua carteira, ele se compromete legalmente de que vai fazer os depósitos ao INSS e você, como empregado, já tem esse direito garantido, pois o valor já é descontado diretamente do seu salário. Se o patrão não contribuiu com a sua parte, não fez sua parte com o INSS, já é um problema dele com o INSS e não seu. O tempo registrado na carteira continua valendo normalmente para aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e qualquer outro benefício do INSS. Olha, e é muito importante frisar que se por um acaso você for ao INSS requerer algum benefício e ele notar e disser que não consta esse tempo no seu CNIS, você pode juntar sua carteira de trabalho ou qualquer documento que comprove a sua ligação àquele trabalho e pedir a inclusão dele ao CNIS. E se por acaso eles também não quiserem, dá para entrar com uma ação e procurar um bom advogado para isso. Vamos então para a segunda pergunta. Doutora, sou viúva e me casei de novo. Perco a pensão por morte? Não, somente por casar com uma outra pessoa você não perde a pensão por morte. A pensão por morte é um direito garantido depois que o seu marido ou companheiro falece. Depois que ele começa a ser pago, o simples fato de você se casar ou adquirir uma nova união estável não é motivo para que seu benefício seja cessado. Então você pode se relacionar com uma outra pessoa tranquilamente. Mas atenção, o que não pode acontecer é o acúmulo de duas pessoas. Por exemplo, se você tinha um companheiro, um marido, ele veio a falecer, então você contrai um novo matrimônio ou união. Após isso, seu novo companheiro ou marido vem a falecer, você não pode dispor das duas pensões por morte. O que pode acontecer é você escolher a mais vantajosa, ou seja, aquela que vai pagar mais. Então você pode recomeçar a sua vida em paz. Recomeçar é um direito todo seu e a pensão por morte é um direito adquirido. E depois de adquirido você não pode perdê-la. O que não pode acontecer é acumular duas pensões. Porém, a lei te permite escolher a que você preferir. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Doutora, fui encostada pelo INSS e a empresa quer me mandar embora. Isso é legal? Bom, vamos por partes porque depende do tipo de afastamento com que você teve. Se você foi afastado por auxílio acidentário, após o final do seu auxílio doença, você ainda tem a estabilidade de 12 meses no seu trabalho. Ou seja, se você voltou ao trabalho em janeiro de 2025, você só poderá ser demitida em janeiro de 2026, após esse período. Caso a empresa te demita antes disso, você pode procurar um advogado e ver os seus direitos. Agora, se o seu afastamento foi por doença comum, como depressão, problemas na coluna, a empresa poderá te demitir assim que você voltar do seu auxílio doença. Mas preste muita atenção no que eu vou falar. A empresa somente pode te demitir após a alta do INSS. Enquanto você estiver oficialmente afastado, você não pode ser demitido de maneira alguma. Enquanto isso, os seus direitos estão seguros e você continua como funcionário da empresa. O que pode ocorrer é, após o final da sua alta, você ser demitido. Uma dica importante: se você, mesmo após a alta, ainda estiver doente, percebendo que alguma coisa não está legal e mesmo assim for demitido, procure um advogado, porque pode ter acontecido alguma falha na alta do INSS ou algum descumprimento de regra da empresa e você ainda pode ter algum direito em relação a isso. Preste bastante atenção. Então vamos a um resumo do que eu acabei de falar. A empresa não pode te demitir de maneira alguma enquanto você estiver afastado pelo INSS.
Este é um direito garantido, você deverá permanecer como funcionário nos quadros da empresa. Se por um acaso você estava afastado por conta de acidente de trabalho, após o seu retorno, a empresa ainda deverá permanecer com você por 1 ano. E em casos de doenças normais, a empresa poderá demitir. Mas se em qualquer desses casos ocorrer algo e você achar que estiver sendo lesado, procure um advogado de maneira imediata, que ele poderá te orientar de uma maneira mais específica ao seu caso. Então vamos para a nossa última e não menos importante perguntinha do dia. Doutora, tem um filho dependente químico, ele tem direito a receber algum benefício do INSS? A resposta é sim. Em alguns casos, dependentes químicos têm direito a receber benefícios do INSS, como o auxílio-doença, o BPC-LOAS e até a aposentadoria por invalidez. Mas isso vai depender de alguns requisitos. Mas primeiro de tudo, vamos conversar aqui. A dependência química, ela é considerada uma doença? E a resposta é sim. A medicina reconhece a dependência por álcool, por drogas, como uma doença e, sendo assim, ela pode tornar a pessoa incapacitada ao trabalho, seja temporariamente ou permanentemente. Isso vai depender do grau. Então vamos lá. Quais são os benefícios que o dependente químico tem direito? O primeiro deles é o auxílio-doença. O auxílio-doença serve para aqueles casos em que a pessoa está em tratamento e pode haver melhora. E para ter direito a esse benefício, ela deverá ter pelo menos contribuído por 12 meses, estar temporariamente incapaz ao trabalho, estar em tratamento e, por fim, passar por perícia médica do INSS e ser constatado com a incapacidade temporária. Também temos a aposentadoria por invalidez. Serve para aquelas pessoas que, mesmo com o tratamento, não conseguem voltar ao trabalho de maneira alguma. E para isso, os requisitos são ter também contribuído por 12 meses, passar pela perícia médica e nessa perícia ser comprovado que essa pessoa não consegue trabalhar nunca mais, que é uma incapacidade realmente definitiva. Por fim, tem-se o BPC-LOAS, que são para aquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social, não conseguem se manter sozinhas e não precisa de contribuição ao INSS. Nesse caso, ela precisará comprovar que a renda per capita da família é de menos de 1/4 do salário mínimo, ou 1/4, que a dependência química gerou nela sequelas, ou seja, uma deficiência, ou ter mais de 65 anos, estar inscrito no cadastro único e não receber nenhum outro tipo de benefício do INSS. Bom, agora eu quero lembrá-los que não existe bolsa usuário. Tem corrido pela internet um boato que o usuário tem direito a uma bolsa garantida pelo governo no valor de R$1.000, e isso é mentira. O que existe são benefícios por incapacidade, os quais mencionei aqui anteriormente, e eles todos devem ser comprovados por laudos médicos e por perícia mediante a INSS. Então, se você tem um filho que é dependente químico e isso está atrapalhando a sua vida e o seu trabalho, ele tem sim direito a receber algum benefício do INSS. Mas isso não é automático, precisa de comprovação médica e de perícia pelo INSS. Então reúna a documentação e procure a agência mais próxima ou um advogado para te orientar da melhor forma possível. Bom, e por hoje eu tive o privilégio de poder responder alguns dos seus questionamentos. E se você de casa tem alguma dúvida, mande nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @advogadalauraluz e será uma alegria poder responder a sua questão. Um beijo, boa tarde e até a próxima!